Vamos trazer aqui para a sala a Rose Martins. Ela é formada em Relações Internacionais, fez mestrado e está fazendo doutorado, se eu não me engano, me corrija, Rose, mas em Economia Política Internacional. É uma especialista em Rússia. Tenho encontrado a Rose, inclusive, em várias lives sobre política internacional, de uma forma geral. E aí, bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia à comunidade da Fórum. Eu agradeço o convite. Eu sempre assisto o programa, sempre que posso assisto o programa, o programa à tarde. Fiquei muito feliz com o convite para participar. Muito bom. E tá certo, viu, Ana? É Economia Política Internacional. É Economia Política Internacional, então acertei. Rose, conta pra gente, eu vi até que você fez um fio no Twitter sobre esse tema. Conta pra gente o que está acontecendo com aquele acordo de grãos, né, do trânsito de grãos. O acordo foi estabelecido entre a Ucrânia e a Rússia ainda lá em julho, se eu não me engano, do ano passado, no começo, digamos assim, no começo, a gente não imaginava que essa guerra se estenderia tanto. A gente pode considerar que ali era o começo da guerra ainda. O acordo, né, ficou conhecido lá como os Acordos de Istambul, foi mediado pela ONU e pela Turquia. Fez um ano agora e era a previsão de durar um ano. E a Rússia não renovou o acordo, né? Só que a gente não vê nada na mídia tradicional das questões russas, né? Por que a Rússia não renovou o acordo? Eles falam que a Rússia tem um interesse em escalar a guerra e, enfim, e fazer com que o mundo passe fome. Mas vamos lá, tem 5 pontos que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia trouxe, 5 condições que não foram atendidas nesse um ano. Inclusive, quando tinha uns 4 meses de acordo, se eu não me engano, foi o Dmitry Peskov, mas alguém ligado ao governo da Rússia chegou a dar, durante uma entrevista, fez um pronunciamento falando que o seguinte: a Rússia estava ciente de que a maioria dos grãos não estavam indo para os países pobres, não estavam escoando para os países pobres, porque quando ficou aquela justificativa do Zelensky, né, precisamos fazer os grãos chegar aos países pobres, é uma questão de insegurança alimentar, toda essa pegada emocional que eles estão fazendo desde o início da guerra. Então, lá no ano passado, a Rússia já tinha alertado que essa propaganda em relação ao acordo ela não estava sendo cumprida. Agora, tem questões para a Rússia... E os africanos, desculpa te interromper, mas os africanos denunciaram isso, né? Sim, também. Vi que Exatamente. Os países africanos, vários têm denunciado isso. Exatamente. E aí, agora, a Rússia não renovou, quando o acordo terminou, e era para fazer a renovação de um ano, falando que não interessa a Rússia, porque nenhuma das condições ali estavam direcionadas, as condições da Rússia, às sanções impostas pela Rússia, ligadas ao setor agrícola da Rússia, quer dizer, era para refazer a retirada das sanções, mas os Estados Unidos lá, né, enfim, os Estados Unidos são os principais impositores, junto com os países da União Europeia, não fizeram esse levantamento das sanções, a Rússia não está vendo nenhuma vantagem em continuar com o acordo. Ela está pedindo agora, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia enviou para a ONU essas 5 condições que eles esperam que sejam cumpridas nos 3 meses, para daí a Rússia sentar de novo e o acordo seguir adiante. O Banco Agrícola da Rússia, eu não vou saber falar o nome aqui, mas eles têm um banco agrícola estatal, está desvinculado do SWIFT, a Rússia quer essa revinculação. Há ativos estrangeiros das empresas russas ligadas ao transporte de alimento e aos fertilizantes, né, que a Rússia é uma grande vendedora de fertilizantes, ativos congelados no exterior, também não foi atendido. Então, é uma série de questões envolvendo as sanções ligadas ao setor agrícola da Rússia que não foram atendidas nesse um ano. Então, a Rússia falou assim, as nossas colocações não foram atendidas. A maioria dos grãos não estão indo para os países pobres, né? A estimativa da ONU, né, que a ONU apresentou, é que 10% do milho foi para os países considerados de renda baixa e 40% do trigo, né? Tendo ficado 60% do trigo indo para os países Holanda, Portugal, Espanha, França, e 90% do trigo. Também para a China, claro, a China também ocupa uma grande parte, mas a pegada, o apelo sobre essa questão de atender os países que passam por
por situação de segurança alimentar, nem isso estava funcionando. Então, a Rússia não renovou. De ontem para hoje, o Ministério das Relações Exteriores fez esse anúncio das 5 condições, e espera que a ONU cumpra em 3 meses para novamente voltar o que eles chamam de pacto alimentar, que a Rússia está chamando de pacto alimentar, para os grãos voltarem a escoar ali no noroeste do Mar Negro. Rose, quão significativo é essa exportação dos grãos da Ucrânia? Que impacto que isso pode ter na inflação dos alimentos, na inflação mundial dos alimentos? Olha, a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadoras de grãos, né, dos maiores do mundo. A Rússia, se não me engano, é a segunda maior exportadora de trigo. E a Ucrânia também é uma grande exportadora. Isso incide também na receita da Ucrânia, né? Isso vai incidir na receita do país. Tem uma situação, cria uma situação de insegurança alimentar, principalmente nos países europeus, e o efeito imediato é a inflação no preço dos alimentos, né? Inclusive, ontem o governo norte-americano fez esse alerta, né? De que não um alerta crítico, mas, né, de que essa vai ser, né, uma das consequências caso o acordo não seja retomado, né? Agora, é importante dizer que a Rússia, ela já colocou as suas demandas, né, para o acordo ser retomado. Então, as pessoas estão falando que a Rússia se retirou de forma unilateral, mas é preciso entender também essas condições que não foram atendidas em um ano, né? Do jeito que a imprensa coloca, parece que a Rússia abandonou e não parece que o acordo chegou ao fim, né? Porque era de um ano. É uma oportunidade de renegociação. E, diante disso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Terminou ontem aquela cúpula União Europeia-CELAC, e a gente percebe que os europeus ficaram um pouco frustrados, não de a declaração final não ter trazido uma condenação. Eles queriam uma condenação à Rússia naquela declaração final. Queria te ouvir sobre isso. O que você achou disso? Olha, é impressionante, né, a situação da Europa no contexto atual. Assim, a gente pode pegar tanto essa questão em relação aos grãos, porque foram direcionados em grande parte para a Europa, a questão energética, a questão política com outras partes do mundo. A Europa, muito acostumada, né, a dar lições, ainda não desacostumaram com isso, ainda estão tentando. Você comentou ontem no Ópera sobre o Macron, aí eu fiquei lembrando da viagem dele para a China também, como ele foi lá dar uma aula para os chineses de como se comportar em relação à guerra. Para eles, eu acho que essa declaração, eles não conseguirem nem levar o Zelensky para a cúpula que eles tentaram, né, que ele participasse assim, de uma forma aleatória, e nem conseguirem condenar a Rússia como eles conseguiram na Assembleia das Nações Unidas, representa como eles estão numa situação política difícil, né? Acaba revelando que são completamente atrelados à estratégia de segurança dos Estados Unidos e que outras partes do mundo, não só por enxergar como complexo é a guerra, né, como envolve, não é uma invasão de território puramente, né, não é uma guerra que a gente pode olhar só a partir do direito internacional, de uma questão moral de invasão ao território, mas como a China exerce também uma influência desses países estarem se posicionando de outra forma no sistema internacional. Então, em relação à guerra e também em relação ao que eles enxergam como vias de desenvolvimento. E a Europa está escanteada nesse momento, muito atrelada, volto a falar, à estratégia de segurança dos Estados Unidos, que tem criado para a Europa problemas econômicos e que tem feito que o diálogo ficou mais difícil com essa outra parte do mundo, que a gente pode colocar aqui a CELAC e Mercosul e o Unasul, bom, esses blocos que a gente tem aqui na região, que estão enxergando a guerra e as vias de desenvolvimento de outra forma, digamos, uma influência muito direta da China em questão da economia, mas também da Rússia, porque a Rússia há muito tempo faz esse discurso de soberania, né, de cada um vamos cuidar dos nossos assuntos, e a gente sabe o papel dos Estados Unidos na região e como os Estados Unidos têm os europeus como seus aliados, né, os europeus, eles ratificam a política dos Estados Unidos de intervenção direta ou indireta, como tem feito, né, desde o final da Guerra Fria, sem questionar.
Rosiana, muito curioso, né? O discurso do Lula hoje. O Lula não perde uma oportunidade de dar uma alfinetada sem alfinetar. Na fala final do Lula, que acho que foi ontem, na entrevista, ele diz assim: mas olha, sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul, ele diz: olha, no frigir dos ovos, hoje a gente tem que ver a nova geopolítica do mundo. Se a União Europeia não investir, tem quem invista. Se os Estados Unidos investir, tem quem invista. Ele não mencionou China. O Lula, ele é malandro, ele não menciona a China. Mas eu queria, Ana, se for possível, colocar para a Rose comentar um outro fato importantíssimo para a nossa região, que aí há uma tentativa dos europeus, eu imagino, de escaparem dessa submissão total aos Estados Unidos através da América Latina. O Lula diz isso, inclusive. E foi extraordinário o encontro do Lula com o Macron, com o Petro, com os presidentes da Colômbia, com a oposição e o governo da Venezuela, porque a normalização, né, o fim das sanções à Venezuela, sanções são criminosas contra a população civil sempre, seria muito importante para o comércio exterior do Brasil, que está em busca de mercado para exportação. O Brasil já teve relações fortíssimas com a Venezuela no passado. Então, será que dá para rolar o trecho do Lula em que ele fala do que é que está pegando no acordo do Mercosul com a União Europeia, que são as compras governamentais? Os europeus querem que o Mercosul abra a mão das compras governamentais, que o governo do Brasil possa comprar, não ter obrigação de comprar aqui no Brasil, fazer compras aqui, possa comprar de qualquer lugar. Vamos ouvir a fala do Lula? É importante que as pessoas saibam a importância, das compras governamentais. É muito importante, porque tem gente que não leva muito a sério isso. A compra governamental é um instrumento de política industrial soberana de cada país. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a China, isso vale para a Alemanha, isso vale para a França e vale para a Bélgica. Esse é um instrumento importante que nenhum país pode abrir mão. Por que o país que tem o tamanho do Brasil, que tem as possibilidades do Brasil, vai abrir mão para matar nossas pequenas e médias empresas, para matar a possibilidade de surgimento de novos empreendedores? Não. E eles sabem disso porque na França as compras governamentais é uma questão de soberania. A Alemanha sabe disso porque para a Alemanha as compras governamentais é uma questão de soberania. Ora, se as compras governamentais é uma coisa importante para eles, por que não pode ser importante para nós e não deve ser importante para nós? É apenas isso. Ou seja, tem setor que defende mais o lado agrícola, né? Tem setor que se incomoda com a capacidade produtiva do país na questão de grãos. Mas paciência. Paciência, a gente vai ter que aprender que em negociação a gente não ganha tudo o que a gente quer. Mas também a gente não cede tudo que o adversário quer. Ô, Rose, 22 anos, será que sai esse acordo? 22 anos de negociação. Só antes da Rose responder, lembrar a nossa audiência aqui, a gente também, que foi o governo Bolsonaro, em 2020, que abriu, colocou lá o Brasil para assinar essa questão da abertura das nossas compras governamentais para os europeus. Ajudou, levantou a bola para os europeus, é impressionante. Se o acordo sai, olha, eu acho difícil esse acordo sair, porque o Lula tem batido muito em algumas teclas. Gente, a minha imagem ficou um pouco ruim aqui, não sei porquê. O Lula tem batido muito na tecla das compras governamentais, já tem um tempinho, já tem uns meses. Toda vez que o Lula fala do acordo, ele fala dessas compras. E o Lula, eu comentei isso ontem também, ele fez aquele programa com o Marcos Uchoa de manhã, e ele foi bastante duro quando ele falou das contrapartidas desse acordo, das contrapartidas ambientais que a União Europeia quer a partir desse acordo. Ele foi bastante duro em falar. A Europa
não cumpre os acordos de Paris, o protocolo de Quioto, não forneceram o que prometeram em 2009 em Copenhague. É verdade. Queimaram 200 milhões, né? São 200... É um número grande que eles tinham se prometido. Era muito dinheiro, é muito dinheiro. Queimaram suas florestas, estão queimando carvão e comprando gás de xisto dos Estados Unidos naquela técnica lá do fracking que eles falam que é proibida na Europa porque perfura o solo e causa dano ambiental. Então, e os europeus estão usando essa arma ambiental já há algum tempo, né, para fazer esse jogo como eu li por aí, de ganha-perde, né? Um lado ganha, o outro lado perde. Mas não estão conseguindo porque eles estão encontrando muita dificuldade em outras questões. O Luiz Carlos falou no início da fala dele, dessa questão seguinte, os europeus eles estão tentando se afastar, de certa forma, mais da China. Na cúpula da OTAN de semana passada, eles chamaram a China de adversário sistêmico, e mais dificuldade ainda em criar qualquer autonomia em relação aos Estados Unidos. Ali me parece que as forças políticas nem querem isso. É difícil, a questão europeia é muito complicada. Eu acho que uma mudança nas forças sociais ali poderia ocasionar alguma mudança de posição, mas nas forças políticas atuais, embora tenha algumas falas do Macron mesmo, que a gente disse, mas mesmo assim parece não ter qualquer autonomia e independência para agir fora dessa estratégia dos Estados Unidos. Então, não estou vendo assim, eu estou vendo a Europa muito sem negociar, porque eles mandaram uma carta em anexo em março, que o próprio Mauro Vieira, que é muito mais moderado no discurso do que o Lula, chamou de extremamente dura em relação às contrapartidas ambientais, que poderiam sancionar os países do Mercosul, se não cumprirem as metas ambientais. E, por outro lado, a gente tem o Lula batendo muito forte na questão das compras, que eu acho que o Lula não vai abrir mão disso, acho que esse acordo ainda vai ficar aí né, sendo discutido, mas enfim, essa questão internacional, a correlação de bolsas vai mudando também, né? A gente não sabe se pode mudar alguma coisa dentro da Europa, né? Substancial, mas assim, eu não vejo com otimismo, não. Acho que vai ficar a negociação tende, inclusive, ao contrário do que o Lula falou, eu discordo dele, eu acho que as negociações tendem a ficar até mais frias a partir de agora, porque estão dois pontos muito difíceis de serem manejados ali dos ambos os lados, a questão ambiental e a questão das compras governamentais. Muito bom. Muito obrigada, Rose, por ter vindo. Fazer uma última perguntinha para ti. Está na imprensa, estão especulando muito sobre isso, a não ida do Putin na cúpula dos BRICS, por conta tem essa questão aí do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional, e que obrigaria o governo sul-africano talvez a prender o Putin, mas o Ramaphosa, que é o presidente sul-africano, já tinha falado que isso não é impedimento. O que você está achando disso? Esse impedimento é esse mesmo? O que você tá achando? Eu acho que o Putin vai evitar sair do território russo. Também tem essa sensação. Mas eu li na Sputnik hoje que parece que está confirmado, que ele não vai mesmo, que quem vai é o Lavrov, que tem a confirmação da presença do Lavrov. Eu acho que ele não irá, não exatamente com essa questão, mas a gente tem visto que ele não está saindo do território, né? Então, acho que está tendo nesse último ano da guerra, a Rússia está bastante próxima dos países africanos e sublinhar a África do Sul. Então, não acho que tem uma questão política grande aí, mais relacionada à segurança, enfim. Inclusive, o Putin e o presidente sul-africano acabaram de fazer um acordo justamente por essa questão dos grãos pelo Mar Negro, de uma coisa assim, a parte de toda a questão do trânsito de grãos com a Ucrânia. Sim, não é recomendável sair de casa, né, Rose? Não é recomendável sair de casa quando você percebe, principalmente ele, que era da KGB, teve uma carreira longa na KGB, quando você sabe que tem um monte de gente querendo te esfaquear, te matar pelas costas, né? O Putin vive essa situação. Eu só quero fazer um comentário sobre essa questão dos grãos, que é importante, porque como a Rússia sai desse acordo, né, não renova o acordo, acaba ficando suspenso também aquele corredor marítimo humanitário, né? E
é meio que de que aquele lugar seria seguro para ser transitado. Essa tem uma implicação também no uso da força militar ali. Então, é bastante desejável para a Europa, inclusive, que a ONU, pelo menos, se comprometa a cumprir essas 5 condições que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia apresentou para ter uma melhora ali na situação e eles voltarem para o acordo. Mas está difícil, né? Está escalando muito. Tem a questão da ponte da Crimeia, os ataques de Odessa. Rose, o chute que eu faria é que não interessa mais a Rússia ter esse corredor por causa da evolução da guerra em direção à Crimeia, né? Um dos objetivos demonstrados já pelos ataques seguidos à ponte é de que a Ucrânia, no mega projeto militar dela, é a retomada da Crimeia, o que os russos não aceitarão de forma nenhuma. Então, assim, o corredor poderia ser impeditivo de algum tipo de ação militar que o Putin queira tomar em relação à guerra. Enfim, acho que também isso aí, como você bem pontuou, influenciou a decisão da Rússia, sim. Eu falo isso desde o início da guerra, inclusive o Sergei Karaganov, que ele ganhou mais mídia agora por causa daquele artigo super polêmico dele sobre o uso de armas nucleares táticas. Ele deu uma entrevista ano passado, tinha mais ou menos um mês de guerra, que é uma aula sobre o realismo político dos russos, né? Ele é conselheiro no Kremlin. E ele usou uma expressão que eu achei interessante, que é a vitória que os russos precisam. E a Crimeia, nessa vitória que os russos precisam, a Crimeia é uma parte central, né? Os russos não vão abrir mão da Crimeia. Acho que até o presidente Lula falou algo sobre isso, né? Acho que era para deixar a Crimeia de lado, porque a Crimeia não vai entrar em negociação. E agora e foi fuzilado pela mídia brasileira. Olha, o Lula é irretocável na política externa. Para mim, ele está irretocável. Depois que ele assumiu o comando, depois daquela votação na ONU. Não, a Crimeia para os russos é sagrado ali. É sagrado, eles não vão. O discurso do Putin quando teve a anexação, assim, você vê que tem um componente histórico ali, algo estratégico muito forte, que é a maioria da população russa também, etnicamente russa, né? Então, tem muitas questões envolvidas ali que eu acho que eles não vão. A da Crimeia, eu acredito que ali seria se os russos estivessem extremamente debilitados militarmente mesmo, se não tivesse condições, porque para eles eu também acho que é sagrado. Muito bom. Muito obrigada, Rose, pelo debate. No chat aqui, vários elogios a ti, vários comentários também. Infelizmente, a gente não consegue colocar aqui todas as questões do chat, mas depois você volta lá no YouTube e dá uma olhadinha no chat para você acompanhar as contribuições aqui da nossa comunidade também. Eu que agradeço o convite, Ana, Luiz Carlos, obrigada a todo mundo que assistiu, uma honra mesmo, fiquei muito feliz com o convite, porque eu sempre acompanho a revista e a TV Fórum, e estou aí às ordens. Tá bom, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, tchau.